Vamos lá, galerinha. Eletrostática. Antes era eletrodinâmica e estudava cargas elétricas em movimento. Eletrostática estuda as cargas elétricas em equilíbrio, em repouso, estáticas. Se a gente vai estudar carga elétrica, nós temos que entender a origem delas. E o átomo é uma entidade elétrica. É ele a origem das cargas elétricas. Nós, feitos de átomos que somos cargas elétricas ambulantes. Nós já sabemos há muito que o átomo tem duas estruturas. O núcleo pequenininho, onde moram dois tipos de partículas, prótons e nêutrons, e a eletrosfera gigantesca comparada com o núcleo, cerca de 100 mil vezes maior, onde partículas ainda mais ínfimas, chamadas elétrons, aparentemente partículas fundamentais e indivisíveis, orbitam cada uma num trilho, cada uma numa região chamada orbital. E esse desenho não tem nada a ver com o átomo. O átomo é aquela coisa bizarra. Se aquilo ali fosse o núcleo, tá vendo ali? Me ajuda, tá? Aquela ali é o núcleo, é uma coisa quase difícil de ver, a poeirinha ali em cima da mesa dela. A eletrosfera provavelmente seria maior que a sala de aula. E mesmo que fosse um átomo de hidrogênio, mais simples de todos, aquilo ali seria um próton então. E um elétron, um maldito elétron, giraria tão velozmente em toda essa região aqui, que definiria uma esfera. Só que como essa esfera, que seria a eletrosfera do hidrogênio, é gerada por uma partícula ínfima em movimento, essa eletrosfera não é uma entidade parada, e sim uma entidade vibrante. E nós já até discutimos que essa vibração tem a ver com a temperatura. Show! Núcleo, prótons e nêutrons. Prótons que são positivos e nêutrons, neutro. Não pode cair naquela pegadinha de anos atrás. Já na eletrosfera nós temos os elétrons, que por sua vez são negativos. O homem doente que começou a pesquisar e investigar o valor da carga dessas partículas e percebeu que a carga de um próton tem exatamente o mesmo valor da carga de um elétron, que é chamada de carga elementar. Em exercícios futuros nós falaremos das duas experiências que permitiram o homem descobrir a massa e a carga do elétron. A experiência da ampola de Crookes, que se transformou depois na lâmpada fluorescente, e a experiência da gota de óleo de Millikan. Duas experiências que os resultados unidos permitiram o homem descobrir a carga e a massa do elétron. Isso só uma coisa muito triste, né? Que delícia! Carga elementar é a carga de um próton, é a carga de um elétron. Por isso nós vamos escrevê-la como mais ou menos 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. A gente já tinha falado da carga elementar, né? Que bom. Então é revisão até agora. Átomo neutro, o que é corpo neutro? Número de prótons igual ao número de... O que é um corpo positivamente carregado? Número de prótons maior que o número de elétrons. Corpo negativamente carregado, número de prótons menor que o número de elétrons, ou número de elétrons maior que o número de prótons, sem problema. Pegadinha clássica dessa área: corpo neutro é aquele que não tem carga. Falso. Falso, porque corpo neutro está entupido de prótons e elétrons, só que como está em mesmo número, elas se cancelam e a carga dá zero. Certo? Então a pegadinha clássica, perigosa. Corpo neutro é aquele que não tem carga. Não minta, porque mesmo os corpos neutros são feitos de átomos e estão entupidos de carga. Só que a mesma quantidade de partículas positivas e partículas negativas. Por isso que é fácil, né, perceber que elas se anulam. Também te mostrei então como é que se calcula a quantidade de carga elétrica. Quantidade de carga elétrica. Para calcular a quantidade de carga elétrica de um corpo, é só pegar o número de partículas em excesso e multiplicar pela carga elementar. Tudo revisão, certo? O que é novo, então, é como que a gente vai fazer para os corpos ficarem carregados. Quais são as formas de deixar um corpo que era neutro carregado? Ou seja, isso a gente chama de processos de eletrização. No ensino médio a gente vê 3 processos de eletrização.
três formas de deixar um corpo que era neutro carregado. O primeiro processo, que é bem fácil de entender e estudar, é o processo de eletrização por atrito. O nome disso tudo, tu vai pegar dois objetos e vai atritá-los, esfregá-los. Não adianta pegar dois objetos iguais. Dois objetos iguais são feitos de átomos equivalentes. Átomos equivalentes têm a mesma paixão por elétrons. Não tenho por que eu pegar um corpo igual, plástico, e outro corpo idêntico, também do mesmo plástico, e esfregar plástico com plástico, e esperando que os elétrons de um plástico migrem para o outro, já que eles são feitos de átomos com a mesma eletronegatividade. Agora, se eu pegar plástico e lã, como são constituídos de átomos diferentes, com diferentes eletronegatividades, com diferente vontade de ter elétron, quando eu esfregar esses átomos diferentes, os que têm mais tesão por elétron roubam elétrons dos que têm menos vontade de ter elétron. Assim, um corpo perde elétrons e o outro ganha. Quem perde elétrons fica... Se perdeu coisas negativas, ficou com excesso de coisas positivas. Quem recebeu os elétrons é que fica negativamente carregado. Então, né, claro, se tu não tivesse escrito já isso na apostila, eu poderia documentar, né? Processo de eletrização por atrito é quando atritamos dois corpos neutros distintos, um deles perde elétrons, o outro deles ganha elétron. O que eu gostaria de documentar é o resumo. Duas coisas são indispensáveis de tu perceber no processo de eletrização por atrito. Se um ganha, o outro perde. Se um fica positivo, o outro fica... Então eu tenho que lembrar que são sinais opostos. Os corpos atritados adquirem carga de sinal oposto. Não decora, cara, atrito oposto, atrito oposto. Não, lembra, esfregou, um ganha, outro perde. Ah, óbvio, oposto, muito melhor. Se um perdeu 1 milhão de elétrons, quanto que o outro ganhou? 1 milhão de elétrons. Um vai ficar com 1 milhão de prótons em excesso, o outro vai ficar com 1 milhão de elétrons. Na hora que eu faço a conta, dá o mesmo módulo, só que um é positivo, o outro é negativo. Então as cargas adquiridas têm mesmo módulo. Mesmo módulo. Os vestibulares têm trazido algo que a gente chama de série triboelétrica. Série triboelétrica. A série triboelétrica é uma lista de materiais. Material A, material B, material C, material D, e assim por diante, tipo cabelo, borracha, concreto, lã. E aí tem uma setinha com um sinalzinho. Como é que se usa essa série triboelétrica? É só para saber quem é que fica positivo, quem é que fica negativo depois que tu esfrega. Se, por exemplo, o A fosse um material lã e o B fosse outro material qualquer, significa que se eu esfregar esses dois, esse A fica positivo e o B, portanto, fica... E se eu esfregar o A com C, carrega mais ainda, gera mais carga ainda do que A com B. Ou seja, quanto mais distante os materiais na série triboelétrica, mais capacidade de gerar carga por atrito eles têm, certo? Então, série triboelétrica é o mais delicadinho que a gente teria para saber de processo de eletrização por atrito. Tu vê, cara, eu não tenho decorado qual material ganha, fica positivo, qual que fica negativo, não faz sentido. Claro que se me derem dois materiais, eu posso pensar na estrutura química deles, né? Para tentar entender quem é que vai conseguir roubar elétron de quem, né? Certo? Na química a gente estuda isso mais detalhadamente. Nem sei se a tua apostila trouxe uma sériezinha triboelétrica só para te dar uma olhada. De repente na próxima aula ele fala de uma série triboelétrica. Também não, né? Mas tu vai ver, em alguma questãozinha de repente pode aparecer a tal da série triboelétrica. Outro processo de eletrização bem fácil de compreender é o processo de eletrização por contato. Esse é outro processo tranquilaço de a gente compreender. Processo de eletrização por contato. Olha o nome. Se o processo chama processo por contato, é porque eu vou botar os objetos em contato. Só que eu não vou esfregar, né? Porque se eu esfregar é por atrito, né? Olha como é lógico a ideia. Se eu tenho um corpo condutor,
carregado com excesso de elétrons, já que o corpo condutor permite que os elétrons se movam na sua estrutura, e já que os opostos, os iguais, as cargas negativas, elas tendem a se repelir, e por isso elas ficam na casquinha externa do corpo. Eu já tenho um corpo carregado, mas eu gostaria de carregar essa outra esfera metálica que está neutra. Se eu aproximar esses corpos e colocar eles em contato, parte dos elétrons que estavam nessa esfera previamente carregada acabam se transferindo para outra esfera, já que os iguais se repelem. E por isso que depois que eu afastar os corpos, eu vou perceber que o corpo que estava neutro ficou negativamente carregado. E ficou negativamente carregado porque o corpo que estava originalmente carregado era negativo. Se esse corpo aqui fosse positivamente carregado, após o contato, o corpo que estava neutro também ficaria positivamente carregado. Se quiser usar uma decoreba, que nunca é bom, né? Se quiser usar uma decoreba, seriam sinais opostos ou iguais? Iguais, né? Diferença importantíssima. Além de, num dos processos eu esfreguei os objetos, no outro processo só encostei. Além dessa diferença óbvia, importante perceber que no processo por atrito, os dois corpos originais eram neutros. Já no processo por contato, um corpo já estava previamente carregado, né? Esses dias uma aluna me perguntou a seguinte questão, ó. Professor, na questão falava que tinha um corpo positivamente carregado e um corpo neutro. Aproximou o corpo neutro do corpo carregado, aí o corpo neutro ficou positivo, né, professor? Eu falei sim. Com certeza. Aí ela assim, mas por que a alternativa falava que os prótons não foram transferidos? Aí eu expliquei para ela, se os prótons do corpo positivo tivessem sido transferidos para o corpo neutro, teria ocorrido uma explosão nuclear, uma reação nuclear. Aquilo que ocorre numa bomba atômica ou numa estrela. Então, qual é a explicação por corpo neutro ter ficado negativo, já que prótons não podem ter migrado do corpo positivo para o corpo negativo, para o corpo neutro? Perdeu elétrons. Então, numa situação dessa, o vestibular costuma perguntar para o aluno para onde foi o fluxo de partículas e quais partículas fluíram de qual para qual corpo. Como esse corpo é positivo e esse corpo é neutro e os opostos, os elétrons desse corpo neutro foram atraídos para o corpo positivo. Como ele era neutro e perdeu elétrons, ficou positivamente carregado. Então cuidado com isso, hein? Tu tem que lembrar do átomo. O próton e o nêutron estão protegidos pelo escudo Jedi vibrante invisível que eletrospera. Logo não vai sair partícula do núcleo. Certo? Então, se tiver mudança no número de prótons e nêutrons no núcleo de um átomo, estamos falando de reação nuclear. Só que faltava, né? Pegar um corpo carregado, encostar no outro e bam! Certo? Ia ser um problema nas nossas vidas isso. Então, cuidado com o processo de estação por contato. É o neutro que faz gelado? Isso. Pode fazer essa observação. Quando um corpo positivamente carregado é encostado em um corpo neutro, o corpo neutro perderá elétrons para o corpo positivamente carregado. Certo? É importante isso. E deixa eu ver se tu saca uma ideia aqui. Pega dois corpos idênticos, duas esferas condutoras idênticas. Uma está carregada com 4 microcoulomb e a outra esfera idêntica está neutra. Quando eu colocar elas em contato e afastá-las, quanto cada uma ficará de carga? 2 microcoulomb. Para quem não lembra, o micro é 10 na menos 6. Eu poderia ter falado 4 coulomb, né? Aí daria 2 coulomb para cada uma, né? Só que 2 coulomb é uma carga absurda para estar concentrada no corpo. Por isso que é mais honesto colocar o micro, para que tu te habitue também, né? E se eu tiver 3 esferas idênticas? 3 esferas idênticas. Uma delas tem carga elétrica negativa de 6 milicoulomb e as outras estão neutras. Eu encostei as 3 e depois de um breve espaço de tempo eu afastei. Quanto cada uma? Menos 2 milicoulomb, não é? Porque a natureza não é preconceituosa como nós seres humanos. A natureza é igualitária quando os objetos envolvidos são iguais.
falam que, tipo, o positivo perdeu. Porque para eu perder uma coisa positiva por corpo neutro, eu teria que ter quebrado a eletrosfera do átomo para o próton poder sair do núcleo, né? E quem tem mobilidade de quicar de um átomo para o outro são os elétrons que estão na casquinha. Então, na verdade, o excesso de prótons desse corpo, os prótons protegidos pela eletrosfera e os átomos agarrados uns nos outros. Então, o próton até tenta ir, mas ele não consegue por estar agarrado nos demais átomos e protegido pela eletrosfera negativa. Mas como tem mais próton aqui, e a eletrosfera do outro cara tem elétrons bem na casquinha, é mais fácil elétrons do corpo negativo serem atraídos para o corpo positivamente carregado. Certo? É isso aí. Cara, o único perigo que eu veria na eletrização por contato é o seguinte. Primeiro, se eu tenho uma esfera grande e uma outra pequena, pus em contato e afastei, qual ficaria com mais carga? A maior, tem mais espaço, cabe mais carga. Podemos pensar assim intuitivamente, né? Tudo bem? Se elas forem idênticas, divide igualmente. Agora, olha uma sacanagem que eu vou fazer. Imaginem vocês que eu tenho 9 esferas. 9. 1, 2, 3, blá blá blá. A nona esfera. Primeira, segunda. A primeira esfera tem carga de 8 coulombs. Vamos assassinar já. 8 coulombs, carga assassina. O certo seria milli ou micro, para não assassinar ninguém no laboratório. Mas como experiência virtual, 8 coulombs. Pronto. E ela é positivamente carregada. As outras esferas, adivinhem? São todas neutras e todas são idênticas, só que uma está carregada, as outras não. Só que tem um detalhe, olha como é que eu encostei elas. Eu peguei essa esfera que estava carregada, coloquei no centro. E aí fui colocando as outras aqui, ó. Uma aqui, outra aqui, uma aqui em cima, outra aqui embaixo, uma aqui na frente e outra lá atrás. Eu cerquei a carga carregada, a esfera carregada, com 8 esferas lateralmente aqui. O que nós acabamos de discutir sobre o excesso de carga num corpo carregado, condutor? Tende aí para a superfície externa. Lembra? O excesso de carga, seja positivo, seja negativo, fica na superfície externa. Tu concorda que a carga carregada estava no miolo? Como as cargas positivas tendem a se afastar uma da outra, elas acabam migrando para as esferas que estão por fora. E a esfera central fica neutra, cara. A esfera central fica neutra. Então, cuidado com isso. Numa situação como essa, já que a esfera 1 foi colocada lá no meio, depois que eu afasto, a esfera 1 fica neutra. E as outras 8 esferas ficam com que carga? 8 coulombs dividido para 8 esferas, mais 1 coulomb para cada uma, né? Concorda comigo? Então tu vê o perigo. Só decorar que na eletrização por contato adquire o mesmo sinal e o mesmo módulo quando as cargas são idênticas não é o suficiente. Tens que lembrar que o excesso de carga fica sempre na superfície externa. Assim, se tu botar um monte de carga, mais um monte de esferas condutoras carregadas e algumas estiverem no miolo, essas que estiverem no miolo vão ficar neutras, porque a carga vai disparar para a superfície externa. Beleza? Perigo, único perigo então da eletrização por contato. E vamos ao último processo, dos 3 processos cobrados no ensino médio. Vamos olhar o processo de eletrização por indução. É o mais divertido. Ele não é difícil, tá, gente? Só que ele não é tão óbvio e tão imediato como os outros. Exige uma gotinha de concentração a mais. Falado isso, eu vou dar uma olhada na apostila para ver o que faltou comentar dessa parte e vou liberar uma parte da aula para tu já começar a exercitar. E aí a gente vai marcar uma avaliaçãozinha para a semana que vem, em dupla, com consulta, um trabalhinho, para que tu tenha 3 notas, né? 3 notas. O trabalho da apresentação, né, no quadro, em equipe, a avaliação individual sem consulta e mais um trabalho em duplas com consulta de uma matéria bem light que nós vamos selecionar ainda hoje. Não digitei, cara. Já tenho as notas todas, mas não digitei. Vergonha. Eu não sei se eu estou aqui com ela, mas eu posso falar assim, sem problema nenhum. Não sei se foi nesse vídeo que eu não teve ou se foi nesse.
Tem uns grupos aqui. Oi. Oi. Se for, tipo, por exemplo, esse K é positivo, né? E esse for neutro e esse for neutro. Daí esse vai para positivo. Sim, como esse cara aqui, ele não tem... Ele não está todo dentro, né? Ele tem superfícies aqui e aqui, né? Então esse cara também vai ficar positivo. Todos vão ficar positivamente carregados. Esse vai perder elétron para esse, vai perder elétron para esse. Então todos ficaram positivamente carregados. Galerinha, então vamos lá. Processo de eletrização por indução. Por indução. A ideia é a seguinte. Suponham que eu já tenho um corpo positivamente carregado. E quero carregar esse corpo que está neutro. No processo por indução, eu não vou botar o objeto em contato, muito menos esfregar, porque senão seria outros processos já estudados. Eu vou pegar o corpo neutro e vou aproximar do corpo carregado, mas não encosta, hein? Já que os opostos e os iguais, elétrons desse corpo neutro vão ser atraídos e vão abandonar os seus átomos de origem com excesso de próton. Esse corpo neutro já ficou carregado? Ficou polarizado. Ficou induzido. 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 Polarizado pode ser. Polarizado. Que nem uma molécula polar, né? Um lado positivo, outro lado negativo, né? Certo? Quem que provocou essa indução? Esse, né? Nome então de um cara que produz indução em outro. Indutor. Certo? Se eu afastar o indutor, o corpo que estava polarizado vai ficar carregado? Vai voltar, os elétrons vão voltar para os seus átomos de origem, tudo continua neutro. Então tu vê, né? Para fechar o processo de eletrização por indução, eu aproximo o corpo neutro do corpo carregado, e aqui o momento importante. Tem que fazer o fio terra, tu acredita, cara? Que tristeza, né, cara? Que não tem jeito, vai ter que fazer o fio terra. Gosta ou não gosta? Anos atrás eu dava essa aula, ninguém achava graça do fio terra. Agora todo mundo vai ao delírio, tu vê que tá na moda mesmo. Então olha só. Esse fio terra, gente, é pegar um pedaço de fio e encostar na terra. Tá? É um pedaço de fio encostado na terra. Beleza? Cara, a Terra é um corpo grande e pequeno. Se ganhar ou perder uma porrada de carga elétrica, ela não vai ficar induzida, ela não vai sentir falta, já que o corpo é gigantesco. E como esse corpo está atraindo negativo, elétrons vão subir pelo fio terra, e o corpo que estava neutro, depois que tu desconecta ele da Terra, mantendo o indutor próximo, ele vai ficar negativamente carregado. Se fôssemos decorar, nós vamos decorar que os sinais são opostos. Se eu uso o indutor positivo, eu atraio elétrons da Terra pelo fio terra e o corpo neutro fica negativamente carregado. Se eu usasse o indutor negativo, eu ia expulsar elétrons pelo fio terra, certo? E ao expulsar elétrons pelo fio terra, o corpo ficaria positivamente carregado. Sinais opostos. A UFSC uma vez colocou lá nas alternativas. Sobre o processo de eletrização, assinale correta. 08. Na eletrização por indução, aproximamos o indutor do corpo neutro, conectamos com a Terra, o corpo neutro com a Terra, afastamos o corpo indutor e desconectamos da Terra. Vai funcionar? Não, tem que desconectar o corpo neutro. Isso, porque, cara, se eu conecto com a Terra e afasto esse cara, os elétrons que subiram pelo fio terra vão descer pelo fio terra. Certo? Ou seja, tu tem que manter o indutor próximo do corpo neutro. Enquanto ele estiver induzido, tu conecta na Terra e desconecta, mantendo o indutor próximo. Depois que tu conectou o corpo neutro com a Terra e ele carregou, e tu desconectou da Terra, aí tu pode mandar o indutor embora. E pode espaciar com o teu corpo carregado em paz. Certo? Tu tem, ou seja, tem essa decoradinha, não essa decoradinha, né, mas essa compreensão importante aí do processo que pode ser cobrado de vocês. Aproxima, conecta com a Terra, desconecta da Terra, vai brincar com o corpo carregado. Se afastar o corpo indutor antes de desconectar da Terra, o próprio fio terra que usou como origem da carga
vai servir como aterramento e descarregar o corpo, certo? Show de bola. Cara, é bastante informação já para hoje, para essas duas aulinhas aí. Deixa eu dar uma coladinha no que ele falou nessas aulas. Aula 14 e 15, é? Aula 14 e 15. Faltou comentar duas máquinas incríveis. Se preparem, cara, porque agora eu vou te contar duas máquinas Tu não acredita o que é esse equipamento que eu vou te contar. Dois equipamentos fantásticos para encerrar a nossa discussão. E eu vou liberar para vocês fazer um exercíciozinho. Olha, cara, de repente a gente poderia fazer uma avaliação sobre as aulas de hoje. Porque é bem teórica a aula de hoje, né, cara? Certo? Difícil te sacanear, né, com questões tão teóricas como essa. Se a gente for fazer em dupla com consulta. Então, olha só. Eletroscópio de folhas. Que fantástico esse equipamento, cara. Eletroscópio de folhas. Eletroscópio de folhas. Cara, produzir um eletroscópio de folhas é uma coisa muito simples. Pega lá pode ser até uma garrafa PET. Para ficar chique, nós vamos pegar um Erlenmeyer, laboratório de química. Muito mais bonito. Erlenmeyer, não disso, acho. Não tenho certeza. Decorei num dia, no outro dia fiz questão de esquecer desse equipamento. Pega uma rolha. O pai tomou aquele vinho esperto. Sobrou a rolinha, pega a rolinha. Pega uma haste metálica, tipo um pedaço de uma antena velha lá de uma TV velha que tu tem lá, e enterra na rolha. Pra ficar bonitinho, tu pode pegar alguma esfera metálica de alguma coisa lá da tua mãe, uma bijuteria lá que ela não usa mais, arranca a esferinha metálica e coloca aqui, vai ficar bem bonito. E aqui na ponta da antena, o ideal é que tu fizesse um furinho bem fininho e amarrasse dois pedacinhos de metal que pudessem ficar pendentes ali. Sei lá, pode pegar um fio desses quaisquer domésticos, né, desencapar ele, pegar só um fiapinho do fio e deixar dois fiapinhos, um pra cá assim, penduradinho, o outro pra cá. Os fiapinhos têm que ficar pendentes e imóveis, capazes de se mexer. Tu assopra os fiapinhos, tu vê eles balançando. Dois fiapinhos metálicos, tudo bem? Tá pronta a máquina. Qual é o objetivo desta porcaria? Eletroscópio de folhas. Claro, hoje em 2015, né, o cara chama isso de porcaria. Nos primórdios do estudo eletrostática foi a máquina que nos permitiu detectar se o corpo estava ou não estava carregado. Se eu tenho um corpo no laboratório e quero saber se ele está carregado ou não, eu encosto ali. Se ele estiver neutro, não vai acontecer nada. As folhinhas ficam paradinhas ali. Agora, se esse cara estiver positivamente ou negativamente carregado, quando eu encostar esse objeto no eletroscópio de folhas, o que vai acontecer com esse condutor metálico? Vai ficar carregado, né? Se eu encostar um corpo negativamente carregado, ele todo vai ficar negativamente carregado. Quer dizer que vai ter cargas negativas na folha da esquerda e na folha, e os iguais, e aí as folhinhas abrem. Aí tu está carregado. Simples assim. Certo? Encostou no capacetezinho do eletroscópio, as folhinhas abriram, carregado. Aí tu vai lá e encosta ele na terra, por exemplo, né? Encosta, por exemplo, isso aqui no fio terra. As cargas vão fluir para a terra e as perninhas abaixo. Descarregou, está neutro o eletroscópio. Encostou no sujeito, abriu as perninhas, está carregado. Positivo ou negativo? Negativo foi o exemplo que eu fiz, né? Mas poderia ser positivo, né? O eletroscópio de folhas nos permite saber se o corpo está positivamente ou negativamente carregado? Nem isso o safado faz. Ele só abre as perninhas se tem carga. Se não tem carga, as perninhas ficam fechadas. E pronto. Não dá para saber... Isso tá lindo. Não dá para saber se é positivo ou negativo. Certo? Beleza? Nessa idade os hormônios são foda. Qualquer coisa é sexo, pelo amor de Deus. Não sei por que nem tão bom. Imagina. Ô meus queridos, eletroscópio de folhas. Tu tens que saber como é que ele funciona. Nada demais. Agora, esse outro equipamento, né? Segura, cara. Esse é foda. Pêndulo eletrostático. Pêndulo eletrostático. No pêndulo eletrostático, pessoal, eu pego algo isolante, tipo uma hastezinha de madeira,
fiozinho isolante e prendo num corpinho, geralmente um corpinho condutor. Eu poderia saber pegar uma série triboelétrica e pegar tipo um pedacinho de lã, descobrir de qual material esse objeto é feito e esfregar um no outro. Se eu tiver uma série triboelétrica em mão, eu sei quem é que fica positivo, quem é que fica negativo, né? Aí eu vou lá, deixei esse cara positivamente carregado, certo? Aí eu queria saber se esse cara aqui está neutro, positivo ou negativo. Tudo bem? Aí eu aproximo esse corpo do pêndulo eletrostático e vejo o pêndulo fazer isso, ó. Pendular para a direita e ficar inclinado para a direita. Esse corpo está o quê? Não necessariamente. Pode estar neutro. É a única parte perigosa. Vou te explicar por quê. Se esse corpo estiver negativo, tu entendeu os opostos? Mas se esse corpo estivesse neutro, como ia ocorrer o processo de indução, as cargas negativas iam se aproximar e as positivas iam ficar afastadas, né? Quem é que vai... Qual força vai ser maior, a atrativa ou a repulsiva? A atrativa vai ser maior porque as cargas mais opostas estão mais próximas, né? Então tu vê corpos neutros são atraídos por corpos carregados. Tu vê que viagem, cara, tu tá neutro. Tanto que tu encosta nas pessoas, as pessoas não reclamam. Às vezes vão reclamar, tá? Eu já te contei o caso da minha enteada, né? Da filha da minha esposa. A gente tava passando no shopping, ela com uma calça de nylon. Aí ia dar a mão pra ela, pá! Dava um choque, cara, filha da mãe. Aí eu, pô, estranho, né? Aí continuei, daqui a pouco encostei na mão dela de novo, pá! Eu, pô, Dina, que é isso, cara? Tá eletrizada. Aí fiquei observando o caminhar dela, né? A calça de nylon dela esfregava uma perna na outra, certo? E tinha algum acabamento que não era de nylon, e quando atritava uma na outra, ou com o tênis, ou com a bainha do tênis, ia eletrizando o corpo dela. E como ela estava com o tênis de borracha, não deseletrizava. E aí, se tu te distraísse depois de 5 minutos caminhando e encostasse na guria, era um carcaço, era um choquezinho, certo? Aí eu recomendei, né? Ela caminha com a mão naquele aparadorzinho que é metálico, né? Então se ela caminha colocando a mão ali, ela vai descarregando, e aí dá pra passear com a, né? Encostando na criança, né, cara? Certo? Então tu vê que viagem pode acontecer de um processo de eletrização ocorrer no inverno, principalmente ao retirar e colocar blusas de lã. Às vezes tu escuta os estralinhos da carga eletrostática quando tu vai tirar a blusa de lã. Se tu está num ambiente bem silencioso, tu vai tirar a blusa de lã, tu escuta uns estralinhos. Aquilo ali é a carga eletrostática entre a lã e o outro tecido, né, que estão se atritando à medida que tu tira um tecido de cima do outro. Cara, cuidado, hein? Se houver atração entre um pêndulo eletrostático carregado e um corpo que tu não sabe a carga, não te pronuncies. Sabes que pode estar neutro ou pode ter carga oposta, certo? Mas se houvesse repulsão, certamente o corpo teria carga positiva. Então, tu está usando um pêndulo eletrostático, conheces a carga dele, aproximas um corpo, afastou, oposta. Aproximou, não sei. Pega um pêndulo eletrostático negativamente carregado e testa também. Se atrair tanto pelo positivo quanto pelo negativo, o corpo estava neutro. E aí, se ocorrer a repulsão, tu consegue matar a carga. Então, o pêndulo eletrostático, ele é um pouco mais evoluído que o eletroscópio de folhas, né? Certo? Mas dá pra saber se o corpo está neutro ou não? Mas tem uma outra opção. Eu te mostrei usando o pêndulo carregado positivamente ou negativamente. E se o pêndulo estiver neutro? Exatamente. Então, se tu usar um pêndulo eletrostático neutro, aproxima um corpo. Se houve atração, o corpo que tu aproximou está positivamente ou negativamente carregado. Se não houve atração nem repulsão, o corpo está neutro. Então dá para usar o pêndulo eletrostático com a mesma função do eletroscópio de folhas, né? É só tu deixar a tua esfera que está pendulando neutra. Aí daria para fazer essa análise. Show de bola! Mais 2 detalhezinhos. Agora eu acho que está legal. Ah, olha que legal a fotinho na página 15 lá, a menina com a mão no gerador de Van der Graaf. Professor, por que o gerador de Van der Graaf é sempre com um capacete? É porque se eu pego um capacete metálico e faço a carga chegar por dentro dele, o excesso vai para fora e não sai mais. Então eu consigo ficar acumulando.
Tu vê, se tu vê um videozinho no YouTube, cara, tu faz um com uma panela da tua mãe, pega uma panela, certo? Usa eletrização por atrito para gerar carga eletrostática e pega o paninho que tu eletrizou, vai por dentro da panela e encosta nela. Vai eletrizar a panela e a carga vai para a parte de fora da panela. Aí tu vai lá, esfrega de novo, vai por dentro e por dentro da panela. Vai acumular mais carga na panela, esfrega por dentro da panela. E aí a panela vai ficando carregada. Daqui a pouco bota a mão na panela, teu cabelo arrepia. Certo? Gerador de Van der Graaf. Não vai botar a panela em cima da mesa, né, cara? Tem que botar a panela em algo isolante, né? Certo? Num paninho isolante que não esteja úmido. Não vai colocar a panela no chão, porque aí vai aterrar a panela, vai perder todo o teu trabalho. O gerador de Van der Graaf é isso. É um motorzinho elétrico, sei lá, com uma esteirinha de lã e encostando num negócio de plástico. Aí, quando o motorzinho gira essa esteirinha de lã, dá eletrização por atrito entre o plástico e a lã, e como o plástico está em contato com o fio que está em contato com o capacete metálico, o capacete metálico vai ficando carregado. Para ficar mais divertido, tu pega outro capacete metálico e conecta a esteira de lã nele. Se um ficou positivo, o outro fica... Se um fosse gerar 50 mil volts em relação à Terra, que é neutra, que é zero volts, a Terra não é neutra. A Terra é um corpo negativamente carregado. Mas a gente diz que a Terra tem 0 volts por definição, embora ela seja um corpo negativamente carregado. Se eu fosse medir a tensão elétrica entre o capacete positivo e a Terra, daria 50 volts positivo, 50 mil volts positivo. Se eu fosse medir a DP do capacete negativo em relação à Terra, daria menos 50 mil volts. Só que desse para esse dá 100 mil volts, é muito legal. Uma criança bota a mão num, cabelo, buff. Criança bota o cabelo no, buff. Aí as crianças vêm uma encostando num, a outra encostando no outro. E elas vêm com a mãozinha assim, a mão que não está encostando. Cara, quando o dedinho está assim a uma distância um do outro, vem um raiozinho pelo ar, cara, e dá uma cosquinha no dedo, cara. É muito bizarro, cara, dá um medo do caramba. Eu lembro na USP, eu fui visitar a USP uma vez, quando eu estava decidindo o que eu ia fazer, né? Eu cheguei a pensar em fazer física na USP, olha o tamanho da doença. Aí eu fui visitar o laboratório de física lá. E aí tinha o gerador de Van der Graaf. E né, tinha o barulho das cargas eletrostáticas ali. Ficava meio cabreiro, né, cara? Fiquei com medo. O cara, não pode encostar. E tu encosta, toma um choquezinho de leve. E tu, oh meu Deus, o que é isso? Aí ele, não pode encostar. E aí tinha uma guria segurando no outro capacete. E aí ele falou, aproximem a mão de vocês dois. Cara, muito doido. A gente aproximando a mão assim, um raiozinho, cara, azulzinho, indo de um dedo pro outro. Muito doido. Ou seja, até o ar que é isolante pode ser condutor, né, para tensões muito altas, né? Era um gerador de Van der Graaf de próximo de 100 mil volts. E as crianças sobreviveram. Da infelicidade de alguns de vocês, né? Sacanagem. Pêndulo eletrostático, gerador de Van der Graaf. Último detalhe. Corpo de borracha e corpo metálico. Metálico, que é condutor, e um corpo isolante. Isolante. Peguei um corpo negativamente carregado e encostei. As cargas elétricas ficam na superfície externa. Peguei um corpo negativamente carregado e encostei. A tendência é não carregar, né? Mas se eu esfregar algum corpo ali para gerar carga, eu posso gerar carga. Só que se eu gero carga num corpo isolante, a carga não se espalha. Ela fica onde ela foi colocada. Porque o corpo isolante não permite que as cargas elétricas se movam. Faz sentido, né? Então tu vê, eletrizar um corpo isolante, as cargas ficam localizadas na eletrização. Eletrizar um corpo condutor, as cargas sempre se espalham pela superfície externa. Isso é uma coisa que alguma questãozinha pode cobrar. Meu Deus, é muita informação. O que seria a continuação da física C? Acabou? Então é isso, cara. Faz o quê? Pega essas últimas aulas que a gente fez agora de física 5C e exercita. Vamos pegar umas páginas aí de exercício. É o mínimo, né? Sempre passo o mínimo. Tarefa mínima então, vamos ver. Da primeira aula, tu pode fazer a página 4, que vão ser muito mais circuitos elétricos do que qualquer outra coisa. Para essa outra aula, tu pode fazer a página 9 e 10. E para a última aula que falou do processo de indução, a gente pode pedir para que tu arrisque as questões da página 16. 4 paginazinhas, ó, pra gente se divertir. São todas física C. Todas física 5C. Bem teórico. Deixa eu até ver o seguinte, o que vai acontecer na D.
Na D vai cair aquela história das equações dos espelhos esféricos, né, do ano passado. I sobre O igual a menos P' sobre V. 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Que a gente pode ver amanhã. Cara, olha, a minha vontade para a última avaliação do trimestre é fazer na quinta-feira que vem, então uma semana e um dia para tu te preparar, questões de repente só da física 5C. Aí tu pode começar a dar uma olhada agora, como vai ser em dupla com consulta, e boa parte das questões são teóricas, exceto os circuitos elétricos, que tem que fazer umas continhas de V igual a R vezes I, estilo aquele que a gente acabou de fazer de exemplo. E é uma das matérias mais delicadas, né, que é a que a gente menos viu ao longo dos anos aqui, né? As outras matérias é repeteco, essa é a nova, então vamos dar uma concentrada nela. O que vocês acham? Trabalhinho em dupla com consulta na quinta-feira que vem. Aí amanhã a gente faz correção dessas tarefas todas, tira dúvida. Pode ser? Que bom, anotem aí então. Vamos 5C, essas aulas de hoje. Começa agora, cara, empacou, chamou. Temos vários minutos aí para dar uma praticada. Que horas tem? Alguém tem horas? 115? Cara, tem meia hora para tu praticar. Vamos destruir isso agora. Vai, agiliza, empacou, chamou. Pô, brincadeira, né? Pode.